Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à primeira solenidade de entrega da medalha Administrador Belmiro Siqueira, uma homenagem do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro aos administradores que há pelo menos 40 anos ininterruptos exercem ou exerceram a profissão em diferentes áreas e contribuem com seu talento para a disseminação e valorização da ciência e da administração profissional em nosso país. A medalha Administrador Belmiro Siqueira foi instituída pela Resolução Normativa número 215, aprovada por unanimidade pelo plenário do CRA-RJ em 12 de outubro de 2012. Tal comenda será, a partir de agora, concedida pelo CRA do Rio de Janeiro a cada 6 meses, aos profissionais que atingirem os 40 anos de registro profissional regular e ininterrupto. Pedimos, por gentileza, que todos os aparelhos celulares permaneçam no modo silencioso durante esta homenagem, que tem duração prevista de 1h30. Temos o prazer de convidar para presidir esta solenidade o administrador Sebastião Luiz de Mello, presidente do Conselho Federal de Administração. Convidamos também para a abertura deste evento o administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: administrador Rui Otávio Bernardes de Andrade, conselheiro federal pelo CRA-RJ. Administrador Carlos Roberto Fernandes de Araújo, diretor regional da Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração, ANGRAD, representando o seu presidente, administrador Mauro Crois. Os conselheiros do CRA do Rio de Janeiro, os administradores Gerson Moreira Rocha, Andréa Brites, Sônia Marra, Francisco de Jesus, Marcos Vinícius de Seixas. Professora Malvina Tutman, conselheira dos Conselhos Estadual e Nacional de Educação. Professor Paulo Pimenta, superintendente do CIEA. Senhora Silvia Pessoa, assessora de Comunicação e Eventos do CRA de Minas Gerais. Convidamos o administrador Sebastião Luiz de Mello, presidente do Conselho Federal de Administração, para o pronunciamento de abertura da solenidade de entrega da medalha Administrador Belmiro Siqueira. Bom, boa noite a todos. Queria dizer da minha honra de poder estar aqui no Rio de Janeiro mais uma vez. Queria, inicialmente, cumprimentar o Wagner Siqueira, nosso presidente aqui do Regional, pessoa que tem emprestado a todo o nosso sistema uma grande amizade, um trabalho sério, um trabalho que dignifica a profissão e que tem sido modelo em muitos lugares, em muitos rincões desse país, modelo bom de que a profissão possa avançar, possa frutificar. Aqui nós, Wagner, em nome de todos os meus pares do Conselho Federal, dos presidentes, queria agradecê-lo muito a você, a sua equipe, aos diretores, aos conselheiros, porque aqui no Rio de Janeiro eu tenho presenciado fatos inovadores, fatos bons e fatos que dignificam a profissão. Queria cumprimentar o meu conselheiro federal, doutor Rui, amigo, companheiro, agora diretor da Câmara de Projetos Estratégicos e Estudos, pela sua amizade e pelo que ele tem emprestado também de colaboração. Não vou citar todos os nomes dos amigos, mas queria dizer que é uma honra rever alguns amigos, sempre o Clóvis cuidando de mim. O Kleber me abandonou, mas o Clóvis agora cuida de mim.
né, Clóvis? Agradecê-lo por sempre, quando chego aqui, estar conosco e buscar-nos. E só Deus pode pagá-lo por essa amizade, por essa devoção, que eu me sinto assim muito em casa mesmo, um co-irmão seu. Queria cumprimentar professores, autoridades, queria cumprimentar os amigos que se fazem presentes nessa noite e dizer que é uma noite de extrema riqueza. Primeiramente, queria reconhecer publicamente a grandeza dos conselheiros do Rio de Janeiro, dessa feliz ideia que homenageia no dia de hoje, se eu não me engano, os 115 administradores, com seus 40 anos, né, de exercício profissional, de contribuição, o que marca, né, uma etapa relevantíssima do CRA do Rio de Janeiro. Queria reafirmar que atos como este, que homenagens como esta, resgatam heróis muitas vezes anônimos e alguns desconhecidos. Vi agora atentamente o vídeo, né, e alguns heróis, algumas referências foram destacadas, caso do Michael Jackson, aqui do Brasil, Ayrton Senna, mas posso dizer aos senhores que recebem a medalha no dia de hoje, que receberão, que os senhores são muito mais importantes para nós administradores, para o sistema, porque na escola da vida, na escola da seriedade, da contribuição com a ciência da administração, cada um dos senhores e da senhora devem representar para todos nós do sistema um modelo a ser seguido. Isso, evidentemente, não foi conquistado de maneira solo. Atrás de cada um desses homenageados tem uma família, seja esposo ou esposa, seja filhos, seja genros, noras, seja primo, seja sobrinho, que ajudaram seguramente na construção dessa história. Uma história digna, uma história bonita, uma história que todos nós, na noite de hoje, tentaremos procurar segui-la. De forma que essa homenagem que o Conselho do Rio de Janeiro, tão sabiamente, vai conceder aos senhores, representa para nós alguma coisa de uma maneira incomensurável. Oxalá que o sistema todo tivesse essa visão, tivesse a sensibilidade para perceber a importância de pessoas do naipe dos senhores. Seguramente na cabeça de cada um deve estar passando um filme daquilo que os senhores vivenciaram nessa vida. Antes, uma profissão, vamos dizer assim, pequena, que teve sua regulamentação em 65, 9 de setembro, e depois uma caminhada dura, longa, de 40 anos, alguns mais de 40 anos. Que mais o sistema pode querer? De ter hoje 115 pessoas que acompanharam, não só esse filme do mundo, mas um filme de desenvolvimento da categoria e de fundamentação e sedimentação da ciência da administração. Eu tenho muita certeza que hoje todos nós administradores dos 27 regionais estamos comemorando. Nós, o sistema CFA-CRA está muito mais rico. O sistema está muito mais empolgado e mais motivado. Porque essa referência que partiu aqui do Rio de Janeiro, seguramente, há de inalar, há de exorbitar esse país, no sentido que outros regionais possam, não num processo de copiômetro, mas num processo de sensibilização, de motivação, de acreditar que esse é o caminho, possam também estar concedendo. Quis Deus que acontecesse aqui no Rio de Janeiro essa primeira homenagem. Tem uns aí que ficaram na marca do pênalti, né? Né, Carlos? Né, Rui? 39 anos, mas cada 6 meses, né, Wagner? Esse é o boom, né? Agora todo mundo vai esperar os 40 anos para poder ser homenageado.
Você entendeu? São coisas assim, que parece, quando é concebida, que não vai mexer com as pessoas, mas mexe. Quem que não gosta de ser homenageado? Quem que não gosta de ser reconhecido? Então, Wagner, essa homenagem, isso que você faz tão bem com a sua plenária, que motiva esses profissionais de anos de carreira, em anos dedicados à profissão, ao país e à sociedade, possa, de fato, contaminar o país e que outros regionais possam seguir esse exemplo. Ao finalizar, queria mais uma vez trazer um abraço amigo, aos amigos aqui do Rio de Janeiro, dizer que o Rio de Janeiro é um pouco da minha casa. Todas as vezes que eu venho aqui, eu volto um pouco mais inspirado. Eu volto um pouco melhor, porque na jovialidade dos senhores, nessa garotice dos homenageados, e nessa maneira de viver, de compartilhar as coisas boas, tem sido um aprendizado para esse presidente. Olha, Wagner, eu de fato me emociono. Esse dia até mandei um e-mail para você, dizendo, né, que ficava encantado com a dinamização que o Conselho do Rio de Janeiro tem hoje. E posso dizer ao senhor, aos meus pares aqui, que tem servido a essa presidência para ter ideias inovadoras e criativas. E que possa, de fato, eu dignificar essa profissão enquanto presidente e a gente construir coisas mais criativas, coisas mais duradouras e coisas mais inovadoras. Aos senhores, ao Conselho do Rio de Janeiro, particularmente os homenageados, meus agradecimentos e os meus parabéns. Eu espero que outras noites como essa aconteçam e que o Rio de Janeiro continue nesse caminho bom, nesse caminho sério, nesse caminho de reconhecimento e de generosidade, porque essas práticas são saudáveis, são motivadoras e é digna de palmas e de elogio. A todos vocês, meus parabéns, um abraço amigo e fiquem com Deus. Neste momento, convidamos o administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, para o seu pronunciamento. É que se eu ficar aqui atrás, ninguém me vê. É uma alegria enorme estar aqui, falando pelos quadros profissionais de administração, dos administradores. Os quadros profissionais são a razão de ser, a essência, né? O sangue e a vida de uma profissão. São os quadros profissionais nas suas trajetórias que marcam a narrativa de uma profissão. Portanto, é com muita alegria que a gente reafirma conceitos em função daquilo que foi realizado e tem sido realizado por alguns colegas que estão aqui presentes de forma pública e notória na empresa particular ou na empresa privada. E por outros colegas que também, no anonimato do seu posto de trabalho, reafirmam no cotidiano esta profissão. Ambos são igualmente importantes. Aquele que tem a visibilidade política, pública, na iniciativa privada, e aquele também que, no anonimato do cotidiano, como disse, afirmam permanentemente a nossa profissão. Uma profissão que nasceu formalmente, não em 65, mas que nasce no Brasil também com uma das consequências da crise de 29, crise que estamos vivendo, que alguns querem comparar semelhantemente à crise atual de 2008. Em 29, a crise gerou estados totalitários em todo o mundo. Se nós olharmos bem, Franco, na Espanha, Salazar, em Portugal, um pouquinho antes, mas produto da crise de 29, também Mussolini, na Itália, Hitler, na Alemanha, Getúlio Vargas, no Brasil. Com uma Revolução de 30, que gera e traz no seu bojo alguns instrumentos de transformação de uma revolução que buscava a modernização do país.
e tinha como de seus pilares, indiscutivelmente, o DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, e, junto com o DASP, é criado o cargo de técnico de administração, que aparentemente tinha nível médio, mas, ao contrário, atraía os melhores quadros de formação profissional e universitária para um país que era agrário, monocultor de café, que tinha um processo industrial extremamente incipiente. E o profissional de administração, o técnico de administração, naquele momento, vive uma contradição. Um regime ditatorial, duro, difícil, Estado Novo, também, logo, juntamente com uma profissão que tinha como compromisso e ideário, na sua própria criação, a afirmação do sistema do mérito, da meritocracia, base fundamental do processo republicano-democrático. Não há, né, democracia sem uma força e um prestígio do mérito. Ora, essa contradição faz com que esses profissionais vão contribuindo efetivamente para a organização da burocracia brasileira e também tendo influências muito positivas e incorporando também muitos colegas da iniciativa privada. E essa sinergia, essa fecundação recíproca de profissionais da administração privada, que ora estavam no serviço público, e de profissionais do serviço público, ora na administração privada, nos leva, inclusive, ao primeiro plano, né? Temos aqui o Armando, o Carlos Roberto, profissionais em orçamento, mas o primeiro plano econômico do Brasil, saúde, alimentação, transporte e energia, lá dos colegas administradores, as autarquias, empresas públicas, as sociedades de economia mista. O segundo governo Vargas, né, bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar o sorriso do velhinho, né, faz a gente, já que estamos na hora de lembrança, vamos falar em lembrar também, em 51, a eleição de Vargas, o primeiro curso de administração, EBAP, Fundação Getúlio Vargas, em 54, a Escola de Administração de Empresas de São Paulo, a organização de uma sociedade e a contribuição do profissional de administração, cada vez mais do processo de transformação, de desenvolvimento, de crescimento do nosso país, com todas as dificuldades que tivemos. Regulamentação em 65, muito produzida por aqueles que eram os pioneiros da profissão, mas com os primeiros quadros que se formavam também nos centros universitários. Inicialmente, como disse, na EBAP, na ESP, depois Universidade Federal do Rio de Janeiro, enfim, todos os quadros que foram se espalhando, inicialmente nas universidades públicas, e foi crescendo. Esse processo nos leva a 1965, com a regulamentação da profissão, em 67, com o decreto regulamentador da profissão, e começamos em 69, e no bojo desta crise, de um sistema, de novo, político, mas um crescimento grande em que se tinha efetivamente um mercado de trabalho muito generoso e atrativo para os profissionais de administração, mas o nosso Conselho sofre uma intervenção em 69 do regime político. Um desentendimento entre o presidente do Conselho Federal com o presidente do Conselho do Rio de Janeiro, uma coisa sem nenhuma relevância em verdade, determinou uma longa intervenção, e, nesse sentido, quero fazer uma homenagem também ao presidente do Conselho Regional do Rio, à época, o professor Albino Nogueira de Farias, e o presidente do Conselho Federal, que era Ibani da Cunha Ribeiro. Um desentendimento entre eles, essa intervenção vai até 1976, né? E quando se realizam, então, as eleições, de novo, no sistema, já sob a égide da crise do petróleo, que foi falado no filme, de 73 e 74, e que o Brasil entra efetivamente, né, numa economia pervertida, na perversão econômica em que o capitalismo brasileiro passa a ser homossexual. O capital transa com o capital. Isso não é politicamente correto, não, né, Adilson? Capital transa com capital para gerar mais capital, né? E que os balanços, os resultados eram mais das receitas financeiras do que dos resultados do produto de venda ou de serviços. E a profissão passa a viver uma dificuldade em relação aos empregos, à própria economia como um todo. Estamos agora num momento, de novo, crise de 2008, e se a afirmação da nossa profissão se faz de novo necessária. E, de novo,
com uma questão fundamental. Nenhum país, a gente sabe, avança se não for pelo caminho da educação e pelo caminho da gestão. Pode-se até dizer que quanto mais o profissional de gestão é prestigiado, tem reconhecimento social dentro de uma sociedade, mais desenvolvido esse país se torna. E educação também. E esse conceito vai se formando. Hoje, quando se diz o problema de educação não é só recursos, mas fundamentalmente gerência, ou quando se diz que o problema de saúde no Brasil não é só recursos, mas não são só recursos, né? Mas são fundamentalmente também problema de gerência, é o conceito que vai se formando o acontecimento da força, né, de uma profissão hoje que já é a maior profissão do Brasil, mas que temos 6 milhões de empresas, 1,5 milhão só de formados. Portanto, um déficit quantitativo de profissionais para preencher um cargo por empresa só, com um profissional de administração de 4,5 milhões. Quando a gente fala nas diferentes formações e áreas profissionais do administrador, a gente vai ver que o nosso déficit ainda de gestão profissionalizada e competente é muito grande. Temos esse grande desafio, temos que crescer, sim, mas crescer com qualidade. Já muitas, né? Esse grupo aqui tem um privilégio de formação de alto nível, de qualificado, né, por diferentes razões, num processo universitário. Temos que, cada vez mais, afirmar essa quantidade e, mais ainda, a qualidade profissional, para a gente cumprir o nosso papel, um papel político de cidadania. Este ato, hoje, de reconhecimento, é um ato político, sim, é um ato político de reconhecimento à contribuição que todos aqui estão sendo homenageados, acho que são 98, né, Leonardo? Não são 115, não, presidente, mas estão 45 aqui e 45 no próximo. Eles deram errado. Porque hoje, para hoje, né? Eles deram, não sei se é 115, é 115, Leonardo? Ah, é o seguinte, eles tiveram os 115, porque tem alguns que são fora do Estado. Tem gente que está em Brasília, mas que continua no Regional do Rio, está em Amazonas. Então, a gente está vendo como é que vai fazer. Tem até em Minas Gerais, já que está a colega de Minas aqui. Precisamos, esse é um ato político, sim, de reconhecimento a essa contribuição. Um ato político de cidadania, de reconhecimento cidadão, de todos que contribuem efetivamente para a afirmação no magistério, na realização na empresa privada, na administração pública, nas organizações de serviços em geral. Portanto, é com muita alegria. Escolhemos o nome da medalha por uma razão, por ser o patrono da profissão, já desde 1988, que o Conselho Federal, à época, escolheu o Belmiro. Acho que, nesse sentido, foi uma boa escolha, porque foi alguém que também trabalhava no anonimato, no cotidiano. Não era uma figura, né, absolutamente só para homenagear um personagem, mas uma pessoa que exatamente gostaria de ser aquilo que é. E eu acho que estamos aqui com 45 homenageados. Cada um de vocês, o presidente falava em heróis. É que são os verdadeiros heróis. Nesse sentido, eu vi em Belmiro também um herói. Muitos sabem que é meu pai, né? Veja que dificuldade, né? E herói é exatamente aquele que quer ser quem é. Aquele que, na expressão pública, no anonimato, no cotidiano, na realização da profissão, plasma, forma e reafirma uma profissão no cenário nacional, porque é na organização que nós temos que exercer a nossa cidadania, porque ainda a empresa não se conquista a democracia só com voto nos representações políticas, mas se conquista a democracia transformando as organizações como reduto político autoritário que existe ainda na sociedade brasileira. É a organização que discrimina o negro, é a organização que discrimina a mulher, é a organização que discrimina o portador de deficiência, é a organização que discrimina ainda o idoso. E é nesse sentido que nós temos também esse compromisso de transformação da construção da cidadania e de construção de uma sociedade cada vez mais democrática. Muito obrigado pela presença de vocês e muito obrigado por muito que vocês fazem, fizeram e vão continuar fazendo pela afirmação da administração no Brasil. Muito obrigado.
Neste momento, desfaz-se a mesa para darmos início à justa homenagem a estes profissionais que há mais de 40 anos dignificam a administração no Brasil. Convidamos para receberem a medalha administrador Belmiro Siqueira e respectivos diplomas da homenagem os administradores Adilson de Almeida, Adriano Teodoro Vieitas, Alberto de Sá Araújo, Almir dos Santos Gonçalves Júnior, Armando Santos Moreira da Cunha, para proceder à entrega destas medalhas, convidamos o administrador Sebastião Luiz de Mello, presidente do Conselho Federal de Administração. Apenas para ajustarmos a dinâmica do evento, eu peço para que os aplausos sejam oferecidos a todos os homenageados quando eu chamar o último do grupo. Por gentileza, eu vou puxar as palmas. Dando prosseguimento, convidamos para receberem a medalha administrador Belmiro Siqueira e respectivos diplomas da homenagem os administradores Arnaldo Nisquier, aqui representado pelo senhor Paulo Pimenta, Carlos Alberto Lenz César Protássio, Celso Augusto de Arantes Pereira, César Arthur Correa da Rocha e Dalcir Alves Ferreira.
Para proceder à entrega da medalha Belmiro Siqueira aos presentes, convidamos o administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Convidamos agora ao palco para receberem a medalha Administrador Belmiro Siqueira e respectivos diplomas da homenagem os administradores Eduardo Oliveira da Pieve, Flávio Márcio Moraes Teixeira, Francisco Gomes de Matos, Gastão Pinto Pires Filho, Heinz Robert Borger. Para proceder à entrega destas medalhas, convidamos o administrador Rui Otávio Bernardes de Andrade, conselheiro federal pelo CRA-RJ.
Neste momento, convidamos para receberem a medalha administrador Belmiro Siqueira e respectivos diplomas da homenagem os administradores Horácio Cardoso, representado pelo administrador Abílio Tomás de Freitas, Hugo Rocha Braga, João Emílio Carreira da Silva, Jorge Augusto de Sá Brito e Freitas, José Brancato. Para proceder à entrega da medalha Belmiro Siqueira aos presentes, convidamos o administrador Carlos Roberto Fernandes de Araújo, diretor regional da Angrade, representando o seu presidente, administrador Mauro Crois. Agora convidamos para receberem a medalha administrador Belmiro Siqueira e respectivos diplomas da homenagem os administradores José Maria Souza Adeodato, Kleber Nabuco Araújo Sá Rego, Leonardo Kuznir, Leopoldo Garcia Brandão e Lucas Rodrigues de Almeida. Para proceder à entrega da medalha Belmiro Siqueira aos presentes, convidamos o administrador Abílio Tomás de Freitas, ex-presidente e hoje ouvidor do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro.
Neste momento, para receberem a medalha administrador Belmiro Siqueira e respectivos diplomas da homenagem, chamamos os administradores Luiz Augusto Matana da Costa Leite, Mário Dias Rodrigues, representado pelo administrador William Pinto Machado, Marluce Maria Souto Maior Tavares, Newton Maier Fleury, Paulo Reis Vieira. Para proceder à entrega destas medalhas, convidamos a administradora Mara de Biasi, do IBAM, Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Neste momento, convidamos para receberem a medalha administrador Belmiro Siqueira e respectivos diplomas da homenagem os administradores Paulo Roberto de Mendonça Mota, Pedro Carli Neto, Pedro Casemiro Magalhães, Roberto Guimarães Boclin, Roberto Pires Vasques, Para proceder à entrega da medalha Belmiro Siqueira aos presentes, convidamos a administradora Sônia Marra.
A seguir, convidamos para receberem a medalha Administrador Belmiro Siqueira e respectivos diplomas da homenagem os administradores Rubem de Toledo, Rui Flakes Schneider, Sérgio Afonso Alves Barbosa, Silvio Rodrigues e Victório Fernando Bering Cabral, aqui representado pela senhora Juliana Cabral. Para proceder à entrega da medalha Belmiro Siqueira aos presentes, convidamos o administrador Francisco de Jesus. Chamamos agora ao palco para receberem a medalha Administrador Belmiro Siqueira e respectivos diplomas da homenagem os administradores Wagner Siqueira, Washington Barbeito de Vasconcelos, William Pinto Machado, Sérgio Reis da Costa e Silva. Para proceder à entrega da medalha Belmiro Siqueira aos presentes, convidamos o administrador Bianor Cavalcante.
Gostaríamos de saber se há algum homenageado na plateia que deixou de ser chamado. Se for o caso, por favor, se identificar. Agora temos o prazer de convidar o administrador Roberto Guimarães Boclin para se pronunciar em nome de todos os homenageados. Caríssimos colegas, muito boa noite. Quando eu chegava aqui, pouco antes de iniciar essa festa, o nosso querido Wagner Siqueira e o Leonardo vieram me fazer um convite assim muito delicado, quase que é difícil de ser, de não ser atendido, para que eu falasse em nome dos homenageados. Quer dizer, é uma responsabilidade muito grande, mas eu, sentado ali, vendo acontecer essa cerimônia, eu me lembrei de um mestre da oratória que, um certo dia, conversando comigo, me ensinando uma série de estratagemas da oratória, ele disse para mim: você, quando acontecer uma coisa como essa, você faça o seguinte: comece causando um grande impacto. Depois, no final, gere uma grande alegria. E, no intervalo, seja o mais breve possível. Será um belo discurso. E é isso que eu vou fazer. Começo, então, para causar impacto, e falando realmente com o coração, dizer ao Wagner que ele, nesse dia, ao criar essa medalha, ele prestou uma homenagem mais justa que poderia ter sido prestada por um administrador e muito menos por um filho. Belmiro Siqueira estava faltando aqui na nossa companhia. Essa medalha que vai se suceder, né, à medida que os jovens vão chegando aos 40 anos, essa medalha vai ser sempre uma manifestação de reconhecimento, de carinho e de amizade. Essa festa não é uma festa da terceira idade. Embora a gente tenha que explicar isso aos nossos amigos que não estão aqui presentes, né? Eu ontem ganhei uma medalha de 40 anos, né, de CRA. Você estava lá há 40 anos? Eu falei, não, estava há 50. Quer dizer, então, é uma situação realmente, né, complicada para a gente explicar, mas não é uma festa da terceira idade. Pelo contrário, também não é uma homenagem ao passado. Não é uma homenagem ao passado. É uma homenagem ao presente. É uma homenagem que retrata o conhecimento, que retrata o determinismo, que retrata o empreendedorismo, a vontade de construir de tanta gente, que esse somatório se torna um exemplo extraordinário para todos os jovens, sejam eles administradores ou não. Na verdade, nós representamos um conjunto extremamente afetuoso. Eu sempre digo, quando eu encontro alguns colegas, eu percebo que eles trazem uma mochila nas costas, uma mochila carregada de afeto, de carinho, de companheirismo. É assim que eu abraço o Wagner. Às vezes a gente passa meses sem se encontrar, aí se encontra, é um abraço carinhoso. Esse menino aqui me beija quando me vê, não é? O Abílio parece um garoto de ontem, não é? E tantos outros, o Adolfo, que estava ali conversando longamente comigo. É um encontro de queridos irmãos e amigos que, por uma certa situação curiosa, que foi criada pelo Belmiro Siqueira, se encontraram, não é, como profissionais da administração. Como foi um negócio assim meio de improviso, eu não tinha como escrever em nada, Wagner. Aí escrevi no papelzinho do Belmiro Siqueira. Quer dizer, nesse papelzinho aqui, eu escrevi algumas coisas que eu deveria dizer.
E o Belmiro está soprando no meu ouvido, diga isso, diga isso. Então, eu estou dizendo que o administrador, ele teve, desde a época, eu acho que eu entrei para ser do Conselho lá pelos anos 70 e 70 e poucos. Mais adiante, eu me aproximei muito. Eu era amigo do Wagner, mas quem me trouxe para cá, quem me cumulou de carinho e de amizade foi a Gilda Nunes. E eu, nesse exato momentinho aqui, quero prestar a ela uma homenagem especial. Não é? Aprendi muito com ela. Aprendi a ter coragem de enfrentar a vida. Isso é realmente um exemplo inesquecível que eu trago comigo e, quando tenho oportunidade, digo isso aos meus filhos. Conheci uma grande mulher. Era ela, Gilda Nunes. Pois muito bem, essa festa, gente, é uma festa que reúne o tempo e o mérito. Na verdade, alguns foram brilhantes, se tornaram ministros, outros se tornaram políticos, outros se tornaram empresários, mas todos eles sempre com a preocupação do mérito. E o Wagner, ao criar a medalha, registra a preocupação com o tempo. Então, eu digo que, nesse momento, com muita emoção, com muita alegria, eu estou aqui representando todos os colegas, espero que tenha cumprido essa missão com galhardia e desejo a todos, então, muitas felicidades e ao Wagner, ao querido Wagner, o meu muito obrigado. Um dos homenageados de hoje, o administrador Mário Dias Rodrigues, não pôde estar presente, mas ele enviou uma mensagem e pediu que fosse lida aos senhores. Segue. Ausente do Rio por motivos de trabalho, quero expressar minha gratidão pela concessão da medalha administrador Belmiro Siqueira. O recebimento dessa medalha é para mim motivo de dupla satisfação, pelo reconhecimento a tantos anos de trabalho e pela admiração e respeito profundos que continuo a ter pela pessoa que honorifica tal medalha. Convivi com o professor Belmiro Siqueira, profissional exemplar e ser humano maravilhoso, sempre paciente com os jovens a quem transmitia seu vasto conhecimento. Tenho certeza que os colegas ebapianos que tiveram a oportunidade de conviver com o professor Belmiro Siqueira compartilham da mesma opinião e sentimento. Peço ao conselheiro William Machado, meu amigo pessoal há mais de 50 anos, que receba a medalha em meu nome e transmita a todos os colegas meus sinceros agradecimentos. Mário Dias Rodrigues. Agradecemos a presença de todos nesta solenidade de entrega das primeiras medalhas administrador Belmiro Siqueira.